Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Assunto do Dia. Como você está? Eu espero que bem. Agradecemos a todos vocês pela audiência, a você telespectador, a você internauta, que estão sintonizados e interligados aqui conosco na Rede Brasil de Comunicação. Bom, a taxa de desemprego no país aumentou no início deste ano e atingiu o maior nível para o mês desde 2011. Em fevereiro, em 6 capitais pesquisadas, Salvador, aqui no Nordeste, na região do Nordeste, era o que tinha mais pessoas à procura de trabalho, 10,8%. Já a cidade do Rio de Janeiro registrou o menor índice, ou seja, de 4,2%. A população desocupada soma no país 1,4 milhão de pessoas. E segundo o Banco Central, serão 2 anos seguidos de recessão. Uma queda de 0,1% em 2014 e de 0,5% já no início deste ano. O pior resultado em 23 anos. E na ocasião, já contamos com a presença aqui no estúdio do economista Djalma Guimarães. E além dele, contamos com a presença também do consultor e palestrante, o Saulo Veríssimo. E vamos dar início aqui à nossa conversa de hoje, mas você também pode participar. Já temos uma enquete, enquete preparada pela nossa produção para que você possa interagir conosco. Vem com a seguinte pergunta, atenção, você acha que o desemprego é o reflexo do atual cenário de desaceleração da economia ou a má administração do poder público? O que você acha? Você acha que é um reflexo do atual cenário de desaceleração da economia ou a má administração do poder público? Você pode ligar para o 0 operadora 81 3424 1977 e responder 1 para reflexo do atual cenário. Você responde 1 para o atual reflexo do cenário que está se desenhando, ou a má administração você fala 2. Então, 0 operadora 81 3424 1977 é a nossa enquete de hoje para que você possa interagir. É claro que temos a nossa linha interativa, mas também dispomos das nossas redes sociais. Você pode mandar a sua mensagem para a nossa fanpage lá no Facebook, é super simples. Você manda a sua mensagem para o facebook.com/assunto do dia e através do nosso Twitter pelo @assunto do dia TV. E não é apenas o aumento do desemprego que preocupa de fato. A inflação também está de volta para reduzir o poder de compra das famílias brasileiras. A alta foi confirmada pelo próprio Banco Central, responsável por manter o índice dentro da meta do governo. E vamos, de fato, aqui, em primeiro lugar, agradecendo aos nossos convidados. Queremos agradecer aqui a presença do economista, o nosso querido Djalma Guimarães, que é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Assunto do Dia. Bom dia. Bom dia, prazer nosso. E agradecer também ao nosso querido amigo também, o Saulo Veríssimo, que é consultor e palestrante, sempre atento aqui às questões que envolvem emprego, a postura profissional e tantas outras coisas. Seja bem-vindo, Saulo. Obrigado, Felipe. Obrigado a você que nos assiste. É um prazer sempre estar com vocês aqui. E para a gente, de fato, iniciar aqui a nossa conversa, já explicando para a gente, estamos contando aqui com a presença do professor, economista Djalma Guimarães, ele vai explicar melhor o porquê de tudo isso que está acontecendo, essa alta no desemprego, na taxa de desemprego aqui no país. Quais são as principais motivações, professor? Nós podemos atribuir o atual cenário de elevação de desemprego no Brasil e especificamente aqui no nosso contexto pernambucano. Eu costumo falar em 2 grupos de fatores. Então nós temos um fator maior que é um fator econômico. O Brasil, nos últimos 4, 5 anos, tem passado por um período no qual houve um desmantelamento do gasto público. O governo concedeu várias desonerações para vários setores, ampliou o gasto e tudo isso gerou uma situação fiscal que comprometeu a solidez das contas públicas do país. Sem falar num contexto de incentivo ao consumo, uma política de incentivo à demanda ao consumo nos últimos anos que criou um contexto inflacionário. Então a gente soma uma má situação fiscal com uma inflação elevada. Então, por mais que se negasse até alguns meses atrás a necessidade de um ajuste, do final do ano passado para cá, o governo tem implementado políticas restritivas. E o que são essas políticas restritivas? São políticas para diminuir o gasto do governo, o gasto público, bem como políticas para desestimular o consumo, diminuir a demanda para que a gente consiga arrefecer a inflação.
Uma coisa importante para as pessoas que estão atentas aí à programação, ao tema de hoje, não é? A entrevista de hoje, uma coisa importante é que as pessoas que já têm seus empregos, eles pretendem, eu acredito que vocês pretendem, se manter nesse emprego, não é? Então é importante passar algumas dicas aqui durante a nossa conversa e, inclusive, o Saulo aqui vai trazer essas dicas importantes para as pessoas, Saulo, que pretendem manter seus empregos e outras também que pretendem alcançar um novo emprego. Será que é o momento? E é o momento de se segurar de fato no seu emprego? Como fazer isso? É sim, Felipe. Diante de todo esse cenário que o Djalma nos expôs aqui, existe um outro lado, que é uma grande maioria de mão de obra pouco qualificada. Então você pega um mercado em crise, uma massa de pessoas que não tem tanta qualificação e saem dos empregos pensando em procurar outro. Ou até porque realmente houve corte de custo, né? A gente estava comentando nos bastidores que uma das empresas que eu presto serviço, ela reduziu um setor inteiro de 13 pessoas para 3 pessoas. E essas 3 pessoas hoje, né, mais qualificadas do que as outras 10 que saíram, conseguem dar conta da demanda das 13. Então essas 10 vão para o mercado. E aí o que fazer? Se você tem seu emprego, mantenha. Como? Invista no seu lado comportamental, né? Entenda que você precisa ter uma postura de investimento nesse momento, porque o período de crise também é um período de oportunidade. Opa, a empresa está passando por um momento difícil. Minha postura vai ser qual? Vai ser de incentivar o crescimento da empresa, né? Doar um pouco mais do meu tempo, cuidar dos recursos da empresa, ou eu vou aproveitar agora e continuar fazendo as práticas que eu tinha antes de desperdício de tempo, de recursos, né, do meu dia. Então, o primeiro passo é entregue resultado, faça aquilo que você é pago para fazer. Né? Cuidado com o roubo do tempo que você é pago. Eu digo sempre que a gente presta serviço para as empresas, a gente vende tempo e conhecimento. Então, o seu tempo é comprado pela empresa. Se você para tudo para estar conversando numa rede social, batendo papo com alguém, você pode estar arriscado, nesse período, estar sendo observado para ser um dos cortados. Então, o primeiro passo é faça aquilo que você foi contratado para fazer. E o algo mais depende de cada um, dá um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de esforço, que eu acho que por aí você já consegue se estabilizar um pouco mais. Excelentes dicas aqui repassadas pelo Saulo Veríssimo. E aproveitando o momento, não é, a gente sabe que existem algumas áreas que demandam mais geração de emprego, até pela desenvoltura da economia, o crescimento do mercado em alguma área. Então, por exemplo, na área da construção civil, gerou muitos empregos a partir de 2008, se não me engano, mas tem outros dados, inclusive de outros institutos, que mostram, né, de vários institutos que mostram que houve um crescimento até por causa do boom imobiliário, desse crescimento econômico, gerando aí empregos na área da construção civil. Mas será que é possível ainda acreditarmos que daqui para frente essa área vai gerar mais empregos ou não, professor? Já, os dados da Condep-Fidem que saíram recentemente mostram que no ano passado, nos últimos 12 meses, todos os setores da economia da região metropolitana apresentaram uma pequena elevação no percentual de vagas abertas, à exceção da construção civil, que demitiu algumas dezenas de milhares de pessoas. Então, tudo isso é explicado, a gente inclusive conversava antes, que era anunciada essa redução de demanda de mão de obra na construção civil, porque havia um evento pontual, que era as grandes obras de construção lá na região de Suape, e que isso, uma obra tem um término, tem um período estabelecido para terminar, e que quando esse período chegasse ao fim, essa mão de obra começaria a ser realocada em outros setores. Só que o que aconteceu é que, em virtude da crise na Petrobras, esse desligamento de mão de obra aconteceu de forma muito abrupta, de forma muito rápida. Então, se esperava que a obra terminasse, houvesse uma expansão, alguma outra coisa pontual que mantivesse parte dessa mão de obra, mas toda essa crise faz com que as empresas terceirizadas venham deixando de receber os repasses, e há uma colocação muito grande, um número muito grande de demissões nesse setor. Por outro lado, o mercado imobiliário ele viveu uma bolha de expansão de preços, não vou chamar de bolha, mas o preço subiu de forma significativa nos últimos anos. Há décadas o preço se mantinha de forma basicamente constante, não havia um crescimento, uma valorização do preço dos imóveis, e também isso gerou uma demanda por mão de obra muito significativa na construção civil.
E agora o mercado apresenta uma fase de estabilização onde não é sustentável aquele aumento de preços, em virtude por conta da limitação de demanda, e, consequentemente, não há um aumento na criação de vagas. Então, o que eu acredito é que essa mão de obra que trabalhava na construção civil, ela vai precisar, como o Saulo estava pontuando aqui, procurar outros setores de expansão na economia para encontrar uma recolocação. Alguém que tivesse pensado estrategicamente, já poderia ter pensado, ok, nós temos outros setores que são dinâmicos aqui na economia de Pernambuco. Então, por exemplo, indústria automobilística. Uma área que está em expansão, inclusive. Então, né? a indústria química também, Isso, nós temos também. segmentos da indústria química. Então, o trabalhador ele tem que pensar de forma estratégica onde ele pode se colocar para que ele consiga, no futuro, uma colocação por um período, por longo prazo, e não uma colocação sazonal, como foi essa situação da construção civil. Uma coisa importante, Saulo, que o nosso economista, né, ele pontuou, o Djalma, é a questão da pessoa ter sempre o plano B, plano C, o alfabeto todo, se possível, Sim. não é? E isso funciona de fato no mundo corporativo, de maneira geral, ou não? Sem dúvida. A gente até fala o seguinte, muitas vezes você vai escolher uma faculdade pela função que você está ocupando. Isso não é tão interessante, porque aquela função ou aquela profissão do momento, ela pode simplesmente deixar de existir, né? E você tem que estar preparado para tudo. Então, tem algumas coisas que são básicas. O cara tem que ser muito bom em informática, o cara tem que ser muito bom em se relacionar com pessoas, ele tem que ser muito bom em comunicação e tem que ter uma qualificação específica, uma formação específica em uma área que empregue bem. Então, por exemplo, eu vou para a área de serviços. Que qualificação eu posso ter? Eu posso me formar em administração? Por que não? Eu posso buscar um curso de 2 anos de RH, de gestão de processos, logística, né? Por que não? E aí você não é pego de surpresa. Então, o mais importante você está trabalhando hoje, você está empregado hoje. Qual é a tua qualificação? Eu conheço pessoas, Felipe, que nesse cenário estão reclamando e querem sair do emprego. E aí, conversando, eu digo, qual é a tua qualificação? Eu tenho ensino médio. E você ganha quanto? Eu ganho X, eu acho que eu mereço mais. Poxa, gente, botem na cabeça, a gente vende tempo e conhecimento. Se você tem muito conhecimento para oferecer, você é insubstituível para o mercado. Aquela empresa pode não te manter, mas outra empresa vai te buscar. Então, o mais importante é investir em conhecimento. E o conhecimento não é somente nas universidades, né? A gente muitas vezes perde muito tempo em frente ao computador, né, se alimentando de coisas que não vão trazer um retorno para a gente. E você pode, nós conhecemos uma pessoa que já veio aqui algumas vezes, a Ana, né, por exemplo, e ela tem proficiência em inglês sem nunca ter pisado numa escola. Um abraço aí para a Ana Olímpia. Um abraço especial para ela, não é? Ela usou a informática para aprender inglês, foi até um instituto, fez o exame de proficiência e hoje ela fala fluentemente. A Ana Acioli, né? A Ana Acioli que está acompanhando. Sempre acompanha o programa Assunto do Dia. Esposa do Felipe Dantas, isso amigos mesmo, nossos. Isso mesmo. Então isso é uma dica importante, né? Usa o teu recurso, que você pode dizer para mim, eu não tenho grana para investir numa faculdade. Poxa, hoje tem faculdades que te ensinam à distância num preço interessante. Eu trabalho lá no Porto de Suape, demoro muito para chegar em casa. Hoje praticamente todo mundo tem um smartphone com acesso à internet. Então você pode usar esse tempo, é pensar estratégico, como falou o nosso economista. Você não pode entrar no deixa a vida me levar e deixar que as coisas aconteçam pela maré. E é isso que tem pego a maioria dos profissionais de calça curta. De calça curta, de surpresa, não é? É isso aí. E daqui a pouquinho a gente retoma aqui a nossa conversa, que está muito instrutiva, por sinal. Acho que você também está com essa percepção. Vamos acompanhar neste momento a previsão do tempo para hoje. A previsão para a região metropolitana é de sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade, hein? Em Recife, a máxima pode chegar a 31 graus. Em Petrolina, a máxima é de 35 e a mínima pode chegar a 23. Em Caruaru, a máxima é de 33 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Queremos agradecer a audiência de todos aqueles que estão nos acompanhando também lá no Agreste Pernambucano, lá no interior do estado. Muito obrigado pela audiência de todos. E vamos a esse breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
Bom, estamos de volta com o programa Assunto do Dia e hoje estamos conversando sobre o aumento do desemprego no país. A repórter Stephanie Hermano vai dar dicas para quem está desempregado. Vamos conferir? O Brasil está passando por uma crise e para conseguir um emprego está bem complicado. A regra é, quem tem o seu emprego de carteira assinada, cuide bem dele, porque se perder, certamente vai ter que ralar muito para conseguir um novo. Com essa crise que a gente está vivenciando, principalmente agora depois das eleições, a gente tem percebido a diminuição de vagas de trabalho. Então, as agências de emprego, a gente tinha uma média de 700 a 800 vagas diárias, e a gente percebeu já que isso vem diminuindo um pouco, esse número de cadastro de vagas e o aumento em relação ao número de seguro-desemprego. Então, assim, muitas empresas elas estão desligando funcionários, e isso a gente vê que começou a se agravar um pouco agora nesse início de ano. O mercado de trabalho continua a piorar e, de acordo com o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil subiu 5,9% somente neste ano. Simone, de 38 anos, trabalhava com serviços gerais e começou a luta para procurar um novo emprego agora. Ela acabou de ser demitida e busca um emprego na mesma área que trabalhava antes. Simone está em busca do novo emprego e quer pra já. A Secretaria de Juventude e Qualificação Profissional tem algumas dicas de emprego para quem está desempregado. O currículo eu já botei muito por aí. E agora estou esperando ser chamada. A senhora já colocou currículos em quantos lugares, mais ou menos? Em quanto tempo, em quantos lugares? Eu acho que eu já coloquei mais de 10. E agora eu vim aqui na agência para ver, e ele disse que vai abrir curso, aí eu vou me cadastrar no curso para fazer também. Qual curso a senhora pretende fazer? De cabeleireiro, de qualquer coisa que estiver aparecendo eu estou fazendo. Para ficar qualificada para qualquer área? Para qualquer área. Você pode procurar o Sistema Municipal de Emprego das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde, em 4 sedes. Mais informações você pode conferir no site maisemprego.mpe.gov.br. Bom, agradecemos aí a Stephanie Hermano pela matéria. E neste momento, vamos conferir as principais informações que podemos encontrar na internet. A Tânia Silva, ou melhor, a Thalita, não é? Thalita Belo já voltando aí desse período e vai trazer pra gente algumas informações na internet. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante, é muito bom estar de volta depois de 2 meses ausente aqui do programa. Um bom dia para você que está acompanhando o Assunto do Dia. É uma alegria poder estar de volta trazendo algumas informações da internet aqui na notícia. Vamos então ao destaque de hoje. Está no site Terra e não é uma boa notícia. O destaque é este: desemprego atinge 6,8% no período de 3 meses até janeiro. Segundo o site, o resultado é superior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua indicava desemprego de 6,4%. Vamos então voltar ao nosso debate. Amanhã temos um encontro marcado aqui na Notícia. Eu espero por você então. É com você, Felipe. Muito obrigado, Thalita Belo. Seja muito bem-vindo, né? E a cada 3 meses, o Banco Central faz um documento e coloca as previsões para a economia brasileira. Qual foi o primeiro resultado? Ou qual foi o resultado dessa vez, hein? Pelas contas do Banco Central, o risco de a inflação estourar o teto da meta nesse ano passou de 37% para 90%. Só para a gente ter uma noção, o alvo do Banco Central para o avanço dos preços é de 4,5%. Se não acertar na mosca, né, ele pode errar para baixo ou para cima, mas só dentro do limite de 2,5% a 6,5%. Na ocasião, o próprio Banco Central disse que a inflação deve terminar 2015 subindo 7,9%, bem pior do que a aposta anterior, que era de 6,1%. Para o ano que vem, a previsão ainda está dentro de 4,9%.
E o economista Djalma Guimarães, que é um dos nossos convidados aqui desde o bloco anterior, vai poder explicar melhor, de forma mais objetiva, para as pessoas compreenderem, para você, telespectador, internauta, compreender a atual situação econômica do país. E o que o Banco Central, né, ele previa, realmente não chegou a contento, não acertou na mosca. E quais são as previsões, as principais previsões na área da economia para esse ano, professor? Então, tudo que foi feito do final do ano para cá, as medidas que mexeram nas regras do seguro-desemprego, final do ano passado para cá, né? O corte dos gastos do FIES, toda a economia que o governo tem promovido ainda são insuficientes. O que essa informação passa para a gente é o seguinte: todo esse arroxo que o governo tem promovido ainda é insuficiente para que a inflação ela volte para o centro da meta, porque o gasto do governo é um componente da inflação. O aumento dos juros, da taxa de juros, que o governo tem promovido também nesses últimos meses, ainda tem sido insuficiente. Então o governo toma essas medidas para que de alguma forma as pessoas possam comprar mais, o governo compre mais e a inflação volte para próximo dessa meta. Só que o desarranjo na economia promovido nos últimos anos foi tão grande que nem esses esforços que o ministro, que o Joaquim Levy tem promovido foram suficientes, né? Foram suficientes. E o próprio Banco Central, que é a estimativa oficial, já mostra que muito provavelmente a gente vai estourar a barreira dos 6,5%. O que mostra que vai ser necessário, existe a tendência de que seja necessário mais ajuste, mais arroxo. Então, se o governo já esperava que no final do ano começasse a diminuir o arroxo, a tendência é que que existe uma tendência de que seja mais acentuado. Então, na minha expectativa é que o governo vai, de alguma forma, cortar mais gastos, vai ter que reduzir investimentos, cortar gastos, continuar aumentando os juros. E tudo isso tem um efeito no mercado de trabalho. Na economia tem uma coisa que a gente chama de curva de Phillips. Quando você combate a inflação de um lado, você aumenta o desemprego do outro. Tem sempre um efeito colateral nesse caso, né? Então você atira num alvo, mas você acerta no outro. E a tendência é que, num panorama geral, existe uma tendência das pessoas consumirem menos. Se as pessoas consomem menos, o empresário vende menos. Consequentemente, contrata menos. E né? demite. E demite mais. Né? Isso. Agora, voltando a essa questão da própria oferta, geração de empregos e tudo mais, o que o trabalhador deve estar atento, Saulo? Há essa questão da qualificação, que é importante, também com a questão, somada à questão do network, ou seja, bons relacionamentos, né? E existe mais alguma outra dica importante que venha a somar nesse processo para garantir seu emprego? Sair, por exemplo, tem algumas pessoas que querem algum trabalho, seja formal ou informal, mas não sabem como reagir, não sabem como funciona isso. Mas esse somatório, é preciso ter algumas outras questões. Quais são as dicas? Olha só, eu digo sempre que em tempo de guerra não dá para a gente brincar. Então, em tempo de guerra, medidas de guerra. O seu tempo livre, entre aspas, agora tem que ser destinado a alcançar a meta, que é conseguir um emprego. Então você não tem mais tempo para perder com outra coisa que não seja isso. Tá? Se você tem um computador em casa, perfeito. Use o teu computador para buscar as vagas, para se cadastrar no maior número de sites possíveis e para procurar aquelas pessoas que você tem certeza que podem te ajudar de alguma forma. Né? Muitas vezes você conheceu alguém, um antigo empregador, um colega de trabalho, né, que já está trabalhando, que está numa empresa, é hora de você buscar essas pessoas. E ser sincero com essas pessoas. Estou buscando uma recolocação, estou buscando uma volta para o mercado de trabalho, quero saber se você pode nos dar um apoio. Para você ter uma ideia, Felipe, existem vários grupos hoje em rede social destinados ao recebimento de vagas pelas empresas, né, e recebimento de currículos. Então, hoje praticamente todo mundo tem rede social. Busca isso aí. A questão tem que pensar estratégico e montar um planejamento. Tá? Eu vou me determinar em 2 meses, em 1 mês, estar empregado. Então, que medidas eu vou tomar? À noite, ao invés de estar perdendo tempo com programação telenoveleira, vamos dizer assim,
vai para a rede social, vai para os sites de emprego, né? Busca aquilo que realmente vai trazer para você o alcance dessa meta. Então, busca as pessoas, busca a qualificação, pense estratégico, se planeje para durante o seu dia fazer isso. Eu digo sempre o seguinte, quem trabalha por conta própria aprende um pouco mais sobre isso. Então, ou você monta um planejamento, uma rotina para o seu dia, que começa ao acordar, você vai colocar no papel lá, hoje eu vou pesquisar vagas de emprego, hoje eu vou estudar sobre esse tema, hoje eu vou procurar tais pessoas, pontua isso aí, coloca numa lista de prioridades e começa a trabalhar em cima disso. Inclui aí as tarefas domésticas, né? Preciso lavar os pratos, preciso buscar o menino na escola, né? Põe horário para tudo isso, cria uma agenda, roteiro e vai seguindo esse roteiro. Você vai se disciplinando, na verdade. E fica muito mais fácil, você aprende com esse momento. Agora, o que eu não posso é o seguinte, mandei currículo para 10 empresas e agora eu vou esperar. Não dá. Não pode parar. Outra coisa é quem já está empregado. Entenda o seguinte, o seu emprego vale ouro. Né? O empregador olha para o faturamento dele e diz assim, poxa, eu preciso cortar custo. Aí eu tenho aquela pessoa que eu estava dando uma oportunidade que ainda não entregou o resultado que eu queria. Mas eu tenho esse aqui que trabalha pelos dois. É óbvio que ele vai sair. Antes quem tinha 3, 4 pessoas que faziam serviços gerais, hoje pega um só e diz, eu não posso ficar com todo mundo, vou ficar contigo e eu preciso que você dê conta do recado até que eu consiga contratar mais. Então, se o tempo é de crise, né, se o tempo é de guerra, enxergue dessa forma. Não dá mais para ter a mesma postura do período de ouro, vamos dizer assim, que o emprego estava, entre aspas, mais fácil. Agora, uma coisa certa, existem vagas ainda para pessoas que têm uma qualificação diferenciada. Então, pessoas que têm qualificação específica na área de economia, como a gente estava conversando nos bastidores, uma qualificação específica na área de marketing, na área de publicidade, ou até mesmo pessoas que estão começando a graduação, entendam o seguinte, o diploma não garante emprego. O currículo não garante emprego, o trabalho sim. A rede de relacionamento, sim. O resultado, sim. É o famoso marketing pessoal. Então, é a referência que você tem para o mercado. Você trabalhou com uma pessoa há 10 anos atrás. Aquela pessoa sabe que você é competente, sabe que você é esforçado, sabe que você é bom no que faz, com certeza ela vai te ajudar. Agora, se você não tiver essa referência, essas competências, a pessoa, por mais que queira lhe ajudar, não vai conseguir. Porque hoje, amigo, dificilmente alguém recomenda outra pessoa se não tiver certeza que aquela pessoa vai dar conta do recado, vai fazer jus àquela indicação. E uma coisa importante, há muita gente, né, inclusive o professor Djalma pode participar desse ponto, há muita gente que começou com um simples momento de tirar as férias de alguém, ou começou na informalidade, né, montou um comérciozinho, uma barraca, alguma coisa, e começou a vender um produto ou prestou algum tipo de serviço. E daí, com a rede de amizades, né, com o fortalecimento de uma rede de amizades, isso fez com que ele colocasse da informalidade para a formalidade, com a assinatura da carteira, com todos os direitos garantidos. Então, é importante que as pessoas saibam, né, desse ponto e saibam fazer, de fato, esse marketing pessoal, esse network. Não é? Não sei se o Djalma compreende dessa mesma forma, que é preciso fazer o network. E é claro, né, que se, de fato, as pessoas estão criando seus próprios negócios, a gente vê um crescimento nesses últimos anos, né, de pessoas que têm criado seu próprio negócio, têm investido numa empresa. Isso pode continuar numa crescente ou não, professor? Existe uma relação na economia. Na década de 90, havia um número muito grande de empreendedores no Brasil, porque a situação do emprego era ruim. Então as pessoas não conseguiam uma colocação formal e corriam para o mercado informal para buscar essa colocação. Talvez com um aumento no desemprego também um contingente de pessoas busque uma colocação, busque abrir seu negócio próprio, se inserir no mercado dessa forma. Só que essa opção ela é uma coisa que deve ser muito bem planejada. A gente discutiu isso aqui anteriormente, antes do programa começar, que o empresário ele precisa de planejamento e não é o nosso forte, o planejamento. Então, muitas vezes você vê uma coisa e acredita que aquela realidade que você viu em São Paulo ou viu em outro lugar, ela se adequa ao contexto aqui da região metropolitana, aqui de Recife, por exemplo, e vai e abre teu negócio. E quando você abre o negócio, você vê que aquilo não era necessariamente o que você pensava, e você termina que entra no prejuízo. Então há uma mortandade muito grande de pequenas empresas no Brasil nos primeiros anos de vida por essa falta de planejamento. Então se você está em casa agora e você não tem a colocação no mercado e você sempre pensou em abrir um negócio próprio, então a primeira coisa é pensar e fazer um planejamento. Existem cursos
online, que você entra no seu computador aí, em casa agora, e começa a fazer, então, análise de mercado, quem são meus clientes, quais são os pontos fortes desse negócio, pontos fracos, meus concorrentes, o meu custo, o que é que eu vou precisar, ok? A estratégia promocional de venda, como é que eu vou vender, para quem vou vender. Então, são muitas coisas que você precisa planejar, precisa colocar no papel antes de abrir o negócio para que você seja bem sucedido. E abrindo um parênteses, me permita, professor Djalma, inclusive, só uma indicação para as pessoas que pretendem abrir seu próprio negócio, o Sebrae, não é? Você vai encontrar lá no site do Sebrae, coloque no site de busca Sebrae, você vai encontrar o site específico da entidade, e você vai encontrar lá cursos gratuitos, né, inteiramente gratuitos para as pessoas que pretendem abrir seu próprio negócio, curso de duração com duração de 1 mês, você pode fazer pela internet, né, sem sair de casa, um recurso didático muito importante, eu já fiz inclusive, e indico sempre quando posso, tá certo? É importante você fazer esse curso de qualificação para aperfeiçoar seus conhecimentos, até porque o conhecimento é uma arma fundamental diante das dificuldades que nós encontramos diariamente, principalmente na questão da formação, né, na questão do emprego, se você se manter no mercado, então é importante você fazer essa formação. E voltando aqui a conversar sobre essa questão do próprio networking, né, que é uma coisa muito importante, sempre se bate nessa tecla, sempre podemos, quando temos a oportunidade, batemos nessa tecla, porque é de fundamental importância as pessoas estabelecer relacionamentos. É possível a pessoa estabelecer relacionamentos em áreas diferentes, por exemplo? É possível acontecer isso? E também você ser uma pessoa indicada por aquela pessoa em outra área? É sim, Felipe. Eu digo sempre nas palestras, busque manter uma rede de relacionamento 360 graus. É que a gente procura se dar bem com quem a gente gosta, mas tem que se dar bem também com as pessoas que você não gosta tanto. Então você vai começar a pegar todos que estão à sua volta, transformar em colaboradores. Mas para isso tem que pensar o seguinte, o que é que eu tenho para oferecer a essas pessoas? Né? Será que cada vez que eu chego próximo a alguém para conversar, eu tenho assuntos pertinentes à minha profissão, que agreguem para aquela pessoa? Porque a rede de relacionamento muitas vezes começa com uma conversa, com um contato. E esse contato precisa ser produtivo. Se eu não tenho o que oferecer, né, em marketing pessoal a gente diz que você trabalha o produto pessoa. E o produto ele tem embalagem, mas tem o conteúdo. Você pode ter uma embalagem belíssima, né? Mas se o conteúdo não for interessante, ninguém quer, ninguém compra. Né? Até quando a gente fala em empreendedorismo, em pequenos negócios, o teu produto tem que ser diferenciado. Alguém tem que olhar para você e dizer assim, eu preciso disso. Não viverei até daqui para frente sem consumir isso aí. A mesma coisa profissional. Então, eu vou fazer amizade com o Felipe. Né? O que é que eu tenho para oferecer a Felipe em troca do que eu quero extrair dele? Né? O que é que eu quero extrair dele a nível de conhecimento? Eu digo sempre que as relações elas são meio interessadas, elas são meio interesseiras mesmo, né? No bom sentido. Agora, se eu me preocupo apenas em me dar bem com o meu chefe, não me dou bem com o meu colega de trabalho, lá na frente meu colega de trabalho pode virar um empresário. Hoje o mercado pode mudar sim. Muda, né? Pode ser que daqui a um tempo se implante um pacote econômico, daqui a pouco a economia... Né? Aí eu estou sendo bem sonhador e otimista, né, professor? E a economia tem uma virada e aquele cara que hoje você implica passa a ser um empresário e vai te dar uma oportunidade. Então, no geral, é bom senso. Tá? Entrar e sair dos lugares sabendo que a tua imagem, né, vai ser construída pelas tuas atitudes. É a imagem que você veste e a imagem através das atitudes. Eu digo que está em alta resolução. Né? Então você é olhado e as pessoas dizem assim, eu quero aquela pessoa próxima a mim. Então a simpatia, o conhecimento, ter assuntos para agregar, né? O ter proatividade, buscar as soluções. Né? Às vezes nas reuniões que existem, as pessoas estão preocupadas em questionar toda a sugestão que é dada, mas não traz uma solução. Então hoje o cliente, o empregador, né, o colega de trabalho, todos eles buscam o seguinte, qual é a solução que você tem para me oferecer, né, para o problema levantado? Então você ser um cara agregador, um cara que pacifica as situações, né? Eu digo sempre também nos treinamentos, fofoca, fuja dela. Porque e aí fica essa dica para quem está em casa. Né? Não participe, não dê ouvidos a isso, porque isso mancha a tua imagem na empresa. Né? Te preocupa com os horários, com a roupa que você veste, com aquilo que você está fazendo com o seu tempo livre, com aquilo que você faz nas redes sociais. Né? E principalmente no teu recheio. Qual é o conhecimento que eu tenho? Como é que eu posso agregar? Se eu vou sentar para conversar com um economista, o que é que eu tenho de valores para trocar com ele? Agora eu vou conversar com um psicólogo, né? Agora eu vou conversar com um publicitário. E eu lido com essas pessoas no meu dia a dia. Como é que eu posso trocar uma ideia? Eu vou lá, eu vou dar uma lidazinha, eu vou pesquisar alguma coisa e vou aprofundar aquele assunto. Então, conhecimento agrega muito.
Eu lembro que quando eu procurei minha primeira oportunidade de emprego, eu já disse até aqui no programa, eu fiquei amigo do pessoal da agência do trabalho. Eu fazia o seguinte, toda semana eu estava lá, e eu chegava, falava com um, falava com o outro, fazia amizade, daqui a pouco eu estava sabendo das oportunidades de cursos, e as oportunidades de emprego que surgiam, né, eu tinha um certo contato direto. Mas antes eu precisei investir. Então você tem que deixar de lado o orgulho, sabe? Deixar de lado essa coisa de, eu vou ficar no meu mundinho aqui, quem quiser que entre, e tomar iniciativa. E isso é uma coisa muito vista pelo mercado, Felipe, com certeza. Muito boa essa dica, ou melhor, essas dicas foram fundamentais para você que está aí no mercado de trabalho, já inserido, e também você que pretende ser inserido no mercado de trabalho, se inserir no mercado de trabalho. É preciso seguir essas recomendações que foram repassadas aqui pelos nossos convidados. É importante estar atento à questão do que está acontecendo no momento, a questão das atualidades, ser atualizado, você precisa estar atualizado sobre tudo que está acontecendo à sua volta. Bom, temos uma enquete que você pode participar conosco. A pergunta da nossa enquete é a seguinte: você acha que o desemprego é o reflexo do cenário atual de desaceleração da economia ou má formação, ou melhor, má administração do poder público? Você acha que é por causa da desaceleração da economia ou por causa da má administração do poder público? Você liga e participa conosco através do 0 Operadora 81 3424 1977. Queremos saber a sua opinião. Bom, estamos de volta ao programa Assunto do Dia e neste momento vamos conferir o nosso quadro Há Vagas. No quadro Há Vagas de hoje vamos conferir não as ofertas de emprego, mas sim as oportunidades para quem pretende estagiar. Vamos conferir aqui as ofertas geradas pelo CAE de hoje. Bom, as vagas para estágio são as seguintes. Para quem está cursando administração hospitalar, há 6 vagas. Comércio exterior, 1 vaga. Engenharia da computação, 1 vaga. Na próxima tela, a gente acompanha também outras ofertas para quem está cursando letras, há 1 oportunidade. Também técnico em mecânica, 1 vaga. E letras, espanhol, 1 vaga. Se você se interessou por uma dessas ofertas, você pode se dirigir à sede do CIE, que fica na Rua do Progresso, número 465, no edifício Vila Empresarial, no bairro da Boa Vista. E você pode também ligar, entrar em contato, pedir mais outras informações sobre estas vagas. Você pode ligar para o 0 Operadora 81 31 31 60 00. Vou repetir para você tomar nota, 0 Operadora 81 31 31 60 00 ou também o 31 31 61 00. Só lembrando que o horário de funcionamento do CIE é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. Bom, hoje estamos conversando sobre o aumento do desemprego no país e, segundo a agência Estado, em março, o nível de ocupação no conjunto das regiões analisadas pelo Instituto diminuiu na indústria de transformação, menos 3,5% ou 103 mil postos de trabalho a menos. Na construção civil, menos 2,8% ou 44 mil postos a menos. E no comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas, menos 1,9%, ou seja, 75 mil postos de trabalho a menos. Apenas no setor de serviços, o nível de ocupação ficou estável, com um contingente de 1.000 pessoas em março, a mais do que em fevereiro. E estamos trazendo esses dados importantes justamente para tentar compreender o que está acontecendo com o país. A gente revelou aí, trouxe um dado importante desde o início do programa. A gente apresentou aqui alguns dados e os dados são alarmantes com relação à geração de empregos. E nós estamos conversando aqui com o professor Djalma Guimarães, que é economista, está aqui presente no programa Assunto do Dia, e também recebendo a presença do Saulo Veríssimo, que é palestrante e também consultor, especialista em marketing e motivação.
E uma coisa que a gente pontuou no bloco anterior foi justamente sobre a questão da geração de empregos, mais especificamente com relação aos novos empreendimentos. As pessoas estão se tornando cada vez mais empreendedoras. Aqui no país há um crescimento, pelo menos em relação a outros países. O Brasil é um país de empreendedores, mas é importante esses empreendimentos serem bem, digamos, trabalhados e planejados. Temos aqui a participação do Nicolas Santos, que mandou a sua mensagem para a gente. Ele é lá de Boa Viagem e o questionamento dele é o seguinte: no ensino básico das escolas aqui no Brasil, pouco se fala em empreendedorismo. Talvez a falta da cultura empreendedora seja numa empresa ou para si mesmo, tomando os países de primeiro mundo como base. Isso não faz diferença ou faz diferença? Qual a opinião de vocês? Aqui o Nicolas Santos participando, vou pedir para o economista Djalma Guimarães responder a esse telespectador. Sim, o empreendedorismo deve ser uma opção, uma coisa que a pessoa gosta, que ela se motiva, ela gosta de desafios, ela tem seus projetos, tem uma visão de mercado, ela vê aquela coisa e ela quer trabalhar com aquilo, ela sempre está procurando desafios. É muito interessante a cabeça de um empreendedor. O empreendedorismo deve ser voltado para esse tipo de situação e não apenas como uma situação que eu estou desempregado, não tenho o que fazer, vou abrir isso. E se os alunos, são poucas as escolas ainda no país que possuem uma orientação empreendedora e que, caso nós tivéssemos uma estrutura que desse para os alunos essa noção do que é o empreendedorismo, do que ele precisa para se tornar um empreendedor, nós teríamos uma melhor qualidade nos empreendimentos que são lançados no país. Pessoas que, eu quero ser empreendedor por conta desses fatores e vou me planejar e vou me estruturar. Se é um jovem, ele vai estudar e já vai querer, a formação universitária dele vai ser direcionada para aquilo, para que ele possa adquirir as competências que ele necessita para ser um empreendedor de sucesso. Então, perceba, ele junta uma vocação, uma vontade de fazer aquilo com uma formação, com planejamento. Então, a possibilidade disso dar certo é muito maior, como acontece muito na área de tecnologia. Então, nós temos muitos jovens empreendedores na área de tecnologia que eles percebem uma fronteira do conhecimento e começam a trabalhar aquilo, um projeto na faculdade, e termina que se junta alguns amigos e abre uma startup, abre uma empresa e aquilo tem sucesso. E nós temos exemplos no mundo, a Microsoft, a Apple, várias empresas que surgiram desse tipo de situação. Então, quando você junta a vontade de empreender com a formação e com planejamento, você consegue um bom êxito. Bom êxito. E o país precisa disso. Com certeza. O país precisa desse tipo de empreendimento e não do empreendimento que é a fuga do desemprego, que é exatamente aquela situação que, estou desempregado, vou comprar um isopor, vou comprar refrigerante e água, vou vender na rua. Ou vou abrir uma barraquinha de cachorro-quente, vou fazer qualquer outra coisa sem o planejamento, sem a visão de um mercado específico para atuar. Então, a gente percebe que o planejamento, não é isso? O professor Djalma pontuou muito bem, trouxe exemplos importantes, que é o que geralmente acontece, né? As pessoas tentam fugir da situação atual, né? Desemprego, e criam um próprio negócio, mas é preciso criar esse planejamento. Como fazer esse planejamento dar certo de fato, Saulo, e quais são os principais passos? Olha só, Felipe, o primeiro ponto é qual é o teu objetivo e em quanto tempo você quer alcançar. Dali para frente, é como o professor Djalma falou, você vai analisar o cenário, os teus concorrentes, e aí trazendo para a nossa realidade, eu quero montar uma barraca de cachorro-quente, onde é que eu vou colocar? Qual vai ser o ponto? Né? Aquele ponto tem fluxo de pessoas, não tem? Eu vou te dar um exemplo, eu conheci recentemente um austríaco que mora no Brasil há 2 anos, e ele mora em Olinda. Ele montou uma gelateria num local que não passa muita gente, só passa carros, mas da maneira que ele colocou e como ele iluminou aquela gelateria, chama a atenção das pessoas. E ele tem um segredo, né? Ele faz os sorvetes. Então, o que faz ele vender mais é o fato da pessoa ir lá, experimentar, e ele já dispõe lá umas paletas, dá para você provar. E se a pessoa não chegar para experimentar, não compra, por conta do custo, do preço. Mas esse camarada, para montar isso, ele se preparou financeiramente para segurar o período, né, que aquele empreendimento iria trazer um retorno. Ia ser conhecido ainda. Exatamente. Né? Então é isso que às vezes não é pensado. Um erro muito grave é eu gosto daquele produto, vou empreender naquela área.
Isso é arriscado, porque às vezes você gosta do produto, mas outras pessoas não gostam. Eu tive uma aluna que experimentou uma água de um purificador, se apaixonou e comprou uma franquia, está parada até hoje, não conseguiu vender, né? Eu diria o seguinte, o empreendedorismo ele não precisa ser só uma disciplina, ele pode ser uma filosofia. Eu enxergo as coisas como oportunidades e faço aquilo acontecer de forma estratégica. Então, eu posso tratar do empreendedorismo, eu sou um negócio, então eu administro meu tempo, administro meus recursos, né, do conhecimento, das relações e vendo para o mercado tempo e conhecimento. Como é que eu vendo isso? Tá? Eu posso prestar serviço para uma empresa de carteira assinada e me entender como meu gestor. Né? Eu vou chegar cedo porque eu sou dono do meu negócio e eu tenho uma meta a cumprir comigo. Eu vou ter mais conhecimento porque eu quero dar upgrade na minha carreira. Então, eu diria que o empreendedorismo ele pode ser como uma filosofia mesmo. Né? Dessa forma, você consegue traçar, né, um plano, e o plano é, eu vou começar aqui do zero, e em 6 meses eu quero estar montando minha barraquinha de cachorro-quente, mas para isso, em 1 mês, eu vou fazer um curso online no Sebrae, no 2º mês eu vou buscar um financiamento, no 3º mês eu vou ver até quando eu posso aguentar, sem que eu tenha um retorno daquele investimento, né, sem comprometer minhas contas, porque a gente não pode ter a ideia de que, estou desempregado, vou pegar a indenização que eu tenho, que não está ali para uma reserva, e vou correr para vender alguma coisa. Todo negócio ele tem um prazo, ele tem uma curva de maturação até que ele traga retorno. E nesse período você vai suportar, você vai conseguir pagar as contas, ou tua casa, tua família vão sofrer. Eu diria o seguinte, quer empreender, se planeje, mas não entenda aquilo no primeiro momento como a única opção. Por que não? Buscar organizar o seu planejamento, empreender e também buscar uma oportunidade de emprego. Bom, eu aproveito a oportunidade, já que estamos falando aqui sobre a questão do desemprego, a alta, né, no número de pessoas desempregadas no país, que a gente já apresentou aqui dados importantes. Temos a nossa enquete aí, onde perguntamos a todos vocês se, na opinião de vocês, o desemprego era um reflexo do atual cenário de desaceleração da economia ou uma má administração do poder público. E 40% das pessoas que ligaram e participaram responderam que é justamente o reflexo do atual cenário econômico. Então, o desemprego é o reflexo do atual cenário econômico. 40% das pessoas ligaram e participaram, disseram que seria por causa disto. E 60% por causa da má administração do poder público. Já o nosso economista, o professor Djalma Guimarães, acredita que sejam as duas, não é isso, professor? Então, nós temos aí a soma de 2 fatores, uma má gestão que levou a um contexto, e as duas estão emaranhadas agora, e o desemprego responde tanto por um fator político, a questão da Petrobras, a corrupção, o escândalo como um todo, e também o fator econômico, toda esse somatório, né, que a gente tentou delinear ao longo do programa. Inflação, problemas nas contas públicas e etc. E nós queremos aproveitar o momento e agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Assunto do Dia, na Rede Brasil de Comunicação. Sempre você é muito bem-vindo, professor, aqui no programa e também na rede como um todo. Muito obrigado. Obrigado também, e estamos à disposição, e todo mundo cuida bem do emprego, como pontuou, e fica atento às oportunidades, aproveita para se qualificar nesse momento difícil, para passar bem, e a gente espera dias melhores para a economia e para o emprego. Muito obrigado. Agradecemos também ao Saulo Veríssimo pela presença mais uma vez aqui no Assunto do Dia. Também, né, digo mesmo aqui, como eu disse aqui ao Djalma Guimarães, não é? É sempre bem-vindo à Rede Brasil, ao programa Assunto do Dia, e muito obrigado pela participação e pelas informações ao público em geral. Eu que agradeço, Felipe. É um prazer estar aqui. Me sinto em casa já aqui. Eu não posso esquecer de mandar um abraço para o pessoal da Igreja Batista Evangelista, para o pastor Saulo Cruz, que me pediram, disseram que ia ficar ligados hoje, e convidar você que está em casa, que está buscando uma oportunidade de qualificação. O seminário dessa igreja está promovendo um curso de oratória comigo, a preço super popular, porque foi um convênio que a gente fez com a igreja. Então, quem quiser, entra no site sauloverismo.com.br/oratória. Vai ser no próximo sábado, é um dia inteiro, e vai preparar você para entrevistas de emprego, para reunião com o cliente, né, para como se portar na faculdade, no dia a dia. Então, sauloverismo.com.br/oratória. Muito bem, Saulo, agradecemos aqui a participação e também agradecemos a todos os nossos internautas que mandaram suas mensagens, o Jamerson Barbosa, a Magda Euda Farias, o Érico José da Silva
E o Eliabe Serafim, nosso amigo, também mandou aqui, parabenizou aos nobres palestrantes debatendo o tema de hoje. Apenas uma observação ele pontuou que precisa ser esclarecida. Quanto à enquete, entendo que as duas situações caminham juntas. A mesma opinião aqui do Eliabe Serafim é a mesma opinião do Djalma Guimarães, economista. E agradecemos a você pela audiência, lembrando que amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta no mesmo horário e no mesmo programa. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e um excelente dia.